E aí, galerinha de Diversificada, bom dia! Sexta-feira, 30 de julho de 2021. Gente, chegou a nossa última aula do ensino remoto. Isso, última aula, professor Evandro? Sim, última aula do YouTube com assunto, com atividade para postar. Lembrando que essa será a nossa quinta e última atividade para a terceira unidade. Ou seja, com essa atividade vocês completam os 10 pontos que vocês têm direito para fechar a média de vocês, tá certo? E à tarde eu farei, conforme foi dito no nosso podcast, segunda-feira, o nosso plantão de orientação. Será também o último plantão de orientação. Aí sim, o último plantão de orientação do ensino remoto, ok? E aí na próxima semana, no dia 6, eu vou dizer a média de vocês já, tá bom? De manhã, no dia 6, eu faço a correção de todas as atividades e à tarde, no mesmo dia, eu já passo a média de vocês. Porque dia 9, tudo indica, estaremos retornando às nossas atividades presenciais. E aí, para falar sobre isso, eu deixo para os próximos capítulos, tá bom? Brincando. Para falar sobre o retorno, eu farei uma edição extraordinária do podcast, eu já disse isso a vocês, né? Então, por hora, a gente vai se preocupar só em fechar a unidade, fechar as atividades. Então, eu reforço aqui a importância de quem não fez atividades ainda fazer. Repito, foram 5 atividades essa unidade que nós passamos para vocês, tá certo? E aí, por essas 5 atividades, vocês precisam fechar os 10 pontos de vocês. Quem não fez já sabe que a atividade não vale mais 2 pontos, ela só vale 1 quando ela é entregue após o prazo, tá certo? Então precisam agilizar o processo. Por ser necessário agilizar o processo, é que essa atividade de hoje ela não vai ter data de entrega até o próximo dia 5. Eu não posso deixar vocês com essa data tão espaçada. Eu preciso de uma data menor para que no dia 6 eu já possa ter a nota de vocês fechada. É por isso que essa atividade de vocês, que inclusive já está postada lá no Google Sala de Aula, na aula 92, ela tem que ser feita até terça-feira, dia 3. Então, repetindo, essa última atividade, ela não terá o prazo de uma semana para ser respondida. Ela deve ser feita até terça-feira, dia 3. Porque na próxima sexta, repito, eu vou corrigir as atividades de manhã e de tarde eu já vou dar média. Então eu vou fechar as notas quarta-feira. Preciso que vocês entreguem tudo, então, até terça-feira, dia 3, às 20 horas no máximo. Tá bom? E aí, como eu já falei, aquelas atividades que já passaram, que vocês não entregaram, ou seja, são 4 atividades que nós fizemos. Se vocês não entregaram nenhuma atividade, ainda está em tempo de vocês fazerem. Por quê? Se vocês fizerem as 4 certinhas, vocês ganham 4 pontos, porque elas não valem mais 2 para totalizar 8. E aí, com 4 pontos, mais 2 pontos dessa atividade que vocês vão entregar até terça no prazo, vocês ainda conseguem uma média na terceira unidade de 6 pontos. Então, ainda tem chance de quem não fez passar na unidade. Então, aproveitem essa oportunidade, tá bom, gente? E quem fez todas, quem recebeu tudo como atividade concluída com sucesso, já sabe que está praticamente aprovado. É só agora tirar de letra para passar de ano, né? Porque na unidade, quem fez todas as 4 com atividade concluída com sucesso, já tem 8 pontos, com mais esses 2 agora fecha, né, barba, cabelo e bigode com 10 pontinhos na lata. Bom, só reforçar uma coisa antes de falar da atividade de hoje, é que vocês devem lembrar-se que oitavo A e oitavo B não tem plantão de orientação, tá certo? Então, oitavo A e oitavo B fazem a atividade normalmente, a mesma atividade do sétimo A e do nono B,
Mas o 7º A e o 9º B, a gente se encontra hoje à tarde no plantão de orientação, cada um nos seus respectivos horários, tá certo? E aí vocês têm, repito, até terça-feira para fazer essa minha atividade. Tá bom, gente? Então, sendo assim, eu vou agora explicar direitinho como é que vocês vão se debruçar sobre essa atividade que vocês precisam fazer. E aí a gente encerra aqui os nossos encontros. Os próximos serão, como eu já expliquei direitinho, repito, de manhã para correção das atividades e à tarde para entrega dos resultados no próximo dia 6 de agosto. Não tem recuperação para essa disciplina. A recuperação de vocês é observar as orientações que eu passo e fazer as atividades da maneira correta, coisa que teve gente que não fez. Então, nem todas as atividades dessa unidade eu permiti que fosse feita novamente, porque vocês tinham que cumprir regras que vocês não cumpriram. Mas eu vou falar isso só semana que vem, quando eu estiver fazendo a correção. Todos preparados? Então, vamos lá ver a nossa atividade de hoje. Todo mundo já está vendo aí que a nossa atividade de hoje é atividade 5, né? Totalizando 2 vezes 5, 10. Então já está ali embaixo, no final vocês já estão vendo o valor da atividade completa, 2 pontos. E vocês também já estão vendo ali que não tem segunda chance para essa atividade. Entregou, acabou. Então até porque não tem tempo mais de ninguém corrigir. Então vocês vão fazer a atividade, eu vou explicar agora. O título é Formas Geométricas. E aí eu preciso agora falar para vocês uma coisa simples, mas que vocês precisam prestar atenção para não errar. Existem várias figuras geométricas. E existem figuras que a gente chama de plana e figuras que a gente chama de espaciais. O que é uma coisa plana? É aquela coisa que está, vamos dizer assim, deitada, que está posta, certo? Sobre algo, digamos assim. E o que é algo espacial? É algo que está, vamos dizer assim, no dito popular, no espaço, certo? Mas assim, gente, quando a gente pensa em figura plana, ao pé da letra, não existe nada que seja plano, ok? Porque matematicamente a gente entende a figura plana como sendo uma junção de pontos no espaço. Então, se ela é uma junção de pontos no espaço, ela é algo abstrato, ela é algo criado pela nossa mente. Professor Ivandro, eu não estou entendendo nada que o senhor está falando. Então, eu vou explicar para vocês. Quando a gente pega uma folha de papel ofício, por exemplo, a gente olha para a folha de papel ofício e se eu perguntar a vocês qual é a forma da folha de papel ofício, vocês vão virar para mim e vão dizer, é um retângulo. Eu vou dizer a vocês, errado. Aí, como assim errado, professor Ivandro? É porque é o seguinte, gente. Quando a gente olha para a folha de caderno, ou melhor, para a folha de papel ofício, realmente a gente tem a impressão que ela é um retângulo por causa do desenho que a gente consegue enxergar com os nossos olhos. Mas se a gente for parar para analisar, bem cientificamente falando, aquele papel, ele tem uma espessura. Tanto é que, quando a gente vai comprar o papel, existe um papel, por exemplo, que vocês já devem ter ouvido falar, chamado papel verger. Papel verger é um papel que a gente usa para fazer capa, para fazer trabalhos. E esse papel ele tem uma coisa chamada gramatura. O que é gramatura? Gramatura, gente, é a espessura desse papel. Então, quando a gente pega um papel verger, a gente percebe que ele é mais grossinho. Então, como ele é mais grossinho que o papel ofício, a gente não enxerga no papel ofício que ele também tem uma espessura. Essa espessura ela vai dar uma dimensão espacial a esse papel. Então, embora a gente o enxergue como uma figura plana, o papel ofício também é uma figura espacial. E por isso ele não deveria ser por nós chamado de retângulo, mas a gente chama porque visualmente é a imagem que a gente percebe desse objeto papel ofício. Eu estou dizendo isso só porque vocês não vão poder chegar na atividade, olhar e responder de maneira direta. Ah, por exemplo, ali é um botijão de gás, ali é, sei lá, um espelho, ali é, sei lá,
eu não quero que vocês digam o nome do objeto. Eu quero que vocês digam qual é a forma geométrica que tem aquele objeto. Certo? É por isso que eu estou dizendo, como o objeto ele é espacial, nem sempre o nome que vocês vão dar a ele vai ser o nome de uma figura espacial. Então, o que é que eu aconselho a vocês? Que vocês pesquisem antes de fazer a atividade esses dois temas que eu coloquei aí no primeiro parágrafo. Figuras geométricas planas e figuras geométricas espaciais. Ok? Então, onde é que vocês podem pesquisar? Vocês podem pesquisar no YouTube, em alguma videoaula que tenha disponível na internet, ou até diretamente no próprio Google, tá certo? E lá vocês vão identificar que imagem que é mais próxima das imagens que eu passei para vocês. Dos objetos, no caso, que estão nas imagens que eu passei para vocês, que vocês vão ver já já, porque eu vou mostrar para vocês aqui. Então, quando vocês assistirem os vídeos, eu não vou indicar nenhum, vou deixar bem livre para vocês escolherem e fazerem a pesquisa de vocês à vontade. Mas lembrem, quando forem para o YouTube ou para o Google, aí vocês colocam lá, figuras geométricas planas, na lupinha da pesquisa, ou figuras geométricas espaciais. Aí vocês vão ver a diferença de uma para outra, e aí vocês chegam na atividade e colocam a resposta do que eu quero. Lembrem-se, podem fazer na própria atividade, escrever o nome de cada figura ao lado do desenho que vocês vão ter. Se preferirem, vocês numerem esses objetos, esses desenhos que estão na atividade de vocês, e aí vocês escrevem a resposta ou no caderno de vocês e tiram uma foto, ou se preferirem de modo mais rápido, vocês podem escrever as respostas no próprio comentário particular. Mas aí, para isso, eu preciso que vocês numerem as figuras para eu saber qual é qual que vocês estão falando. Tá certo? Nesse não tem tempo, não precisa marcar tempo de início nem de fim. E nesse vocês vão ter que fazer todas as atividades. Diferente das atividades anteriores, que vocês tinham que selecionar algumas. Nesse vocês vão fazer todas. Por isso que eu estou dizendo, a atividade só vale 2 pontos se ela estiver completa e, lógico, certa. Se não estiver certa, lógico que vocês não vão ganhar os 2 pontos. Então, prestem muita atenção e antes de responderem na agonia, na pressa de vocês, assistam, pesquisem no Google ou no YouTube os temas figuras geométricas planas e figuras geométricas espaciais. Tudo bem até agora? Então, vamos lá, vamos ver o nosso exercício, a nossa atividade, né? Deu bug aqui, vocês não ouviram eu falar. Então, vamos lá. Aí vocês estão vendo a folha da atividade que já está postada lá no Google Sala de Aula, como eu já falei na aula 92, que é a nossa atividade 5. Então, vocês vão pegar a atividade que tem o título Formas Geométricas e vão identificar nas figuras abaixo quais são as formas geométricas que essas imagens, que essas figuras, que esses objetos possuem. Eu ainda escrevi aí para vocês. Observe que tem figuras que podem ter mais de uma forma. Então, digamos, se vocês olharam para a figura espelho, e aí vocês estão vendo que ali naquela figura espelho, vocês têm mais de uma forma, e vocês podem dizer, o espelho tem o vidro de tal forma e a moldura de tal forma. Não tem problema. Se vocês identificarem mais de uma forma ali, aí vocês têm que especificar em onde está sendo vista essa forma que vocês estão mensurando, ok? Então vamos lá, vamos ver quais são as imagens, quais são os objetos, quais são as figuras que vocês têm para identificar as figuras geométricas. Aqui vocês já têm de cara três objetos, 3 figuras. Vocês têm um relógio, certo? Aqui tem uma forma, para vocês já identificarem que forma é essa. Aqui vocês têm, né, uma representação histórica de um lugar onde se enterrava os grandes faraós do Egito. Então, aqui tem o objeto. Esse objeto ele tem um nome, certo? Por sinal, o nome desse objeto aqui, ele é o nome de uma figura geométrica, certo? Mas
cada ladinho desse objeto aqui também tem uma forma geométrica. Então, ele como um todo, ele tem um nome, porque ele é uma figura que ocupa o lugar no espaço. E cada lado dele também tem uma forma que a gente conhece muito bem na matemática, tá certo? Então, eu estou já facilitando para vocês o entendimento. Aqui é um dado, então o dado também é a mesma coisa. Quando a gente observa esse dado, ele como figura, ele tem um nome matemático, tá certo? Cada lado desse dado tem uma forma que a gente também dá um nome. E esses pontinhos também, onde a gente tem a quantidade de cada lado, eles também têm uma forma. Então, vocês podem identificar os três. Quanto melhor a identificação, maior a nota. Lembrem-se que a nota será melhor conforme a atividade estiver mais completa. Aqui também, ó, nós temos um tabuleiro de xadrez, tá certo? Eu estou dizendo que é um tabuleiro de xadrez porque tem aqui a peça do xadrez na frente identificando. Então, esse tabuleiro, ele tem uma forma, tá vendo? E dentro dele também tem várias formas. Aí vocês vão identificar e escrever. Não é para escrever no chat, é para identificar e escrever no caderno ou nos comentários particulares da atividade. Aqui é um donut, ok? Então, esse donut, ele também tem uma forma. Que forma é essa? Então, vocês têm aqui parecendo o brigadeiro branco, né? Se quiserem identificar também o brigadeiro branco, pode, se vocês conseguirem. E aqui vocês têm esse donut que ele tem uma forma. Aqui vocês têm também um objeto, um instrumento muito utilizado na matemática para medidas, tá certo? É o famoso esquadro, tá bom? Tem duas formas do esquadro, aqui tem uma. Então, essa parte amarela é como se fosse a régua da gente. E aqui essa parte branca é porque ele é vazado, tá certo? Quem nunca viu um esquadro, quando a gente voltar para a escola, eu mostro para vocês, porque a gente tem lá na escola. E aí, por fim, nós temos mais esses três objetos aqui. Esse aqui é uma bola de basquete. Aí que está, quando eu digo bola de basquete, a gente tem mania de chamar um objeto na matemática de bola, né? E não é, o nome correto dele não é esse, ele tem um nome, matematicamente falando, certo? Aqui nós temos uma caixa de presente, ela também tem uma forma. E aqui nós temos uma fatia de pizza. Essa fatia de pizza também tem uma forma, certo? Se vocês preferirem também, a gente pode considerar como sendo a casquinha de um sorvete. E aí, se vocês identificarem isso como uma casquinha de sorvete, ela tem uma forma. A fatia da pizza, ela tem outra forma, certo? Então, aí vocês vão ver, quando vocês pesquisarem no YouTube ou no Google, com que forma esse objeto se assemelha mais. E aí, vocês escrevem e respondem. Entenderam? Então, é isso que vocês vão ter que fazer nesse exercício. Fazer a pesquisa, ver o que eles se parecem e aí sair dando nome às partes. Essa parte parece uma figura chamada tal, essa parte parece uma figura chamada tal, o objeto, o nome dele é tal. É isso que vocês vão fazer. Quem responder de forma mais completa, aí consegue os 2 pontos, porque como vocês já viram, tem objetos aí que tem mais de uma forma. Então, se vocês colocarem só uma forma no objeto, vai ser a nota diferente daqueles colegas de vocês que colocarem mais de uma forma. Tudo bem? Então, a gente vai encerrar por aqui, para vocês pesquisarem, fazerem a atividade. E à tarde, o nono B e o sétimo A se encontram comigo no plantão de orientação para tirar dúvida. Caso o oitavo A e o oitavo B tenha dúvida, é só mandar e-mail para mim ou escrever nos comentários particulares da atividade, que eu recebo no meu e-mail a dúvida de vocês e ajudo a resolver também sem precisar do plantão de orientação, tá certo, gente? Então, Deus abençoe e lembrem-se, responder até terça-feira, ouviu? Então, tchau, tchau, galera. Muito obrigado.